do deputado federal Elmar Nascimento. Para ser mais preciso, o primo, irmão e assessor do político. O grupo é investigado por fraudes em licitações em obras públicas da cidade de Campo Formoso, aqui na Bahia. Esse é o assunto, então, do nosso colunista político que está chegando agora, o João Tran. João, bom dia para você. Muito bom dia, Alex. Muito bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a Operação Overclean chega com novos desdobramentos extremamente impactantes. Até mesmo R$10 mil e um sapato foram encontrados e relacionados a pessoas ligadas ao deputado federal Elmar Nascimento. Tudo isso com obras e desvio de emendas parlamentares para execução dessas obras em Campo Formoso. Estamos falando da Operação Overclean, que estuda justamente essas fraudes em licitações, desvios de verbas públicas e, no caso dessa vez, colocou em foco Campo Formoso, que é uma cidade aqui da Bahia e que tem principalmente obras relacionadas ao Hospital Público Municipal, prometida desde 2021 para ser entregue em até 120 dias e até hoje nada e nem avanços nela. Obras de saneamento básico também com orçamentos vultosos e também não entregues e ainda o asfalteamento da região, da sede para as regiões mais remotas, que em alguns casos não foram feitas, outras o asfalto derreteu e por aí vai. A repórter Lorena Dias traz desdobramentos e a repercussão deste caso. A ação conjunta da Polícia Federal com a Controladoria Geral da União e Receita Federal, deflagrada nesta quinta-feira, faz parte da quinta fase da Operação Overclean, que tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa que atua com corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo emendas parlamentares. Entre as prefeituras que estão sendo investigadas está a de Campo Formoso. Segundo a investigação, o núcleo investigado teria atuado na manipulação de procedimentos licitatórios e desvios de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares destinadas ao município de Campo Formoso mediante pagamento de vantagem indevida, bem como na obstrução da investigação. Além de Campo Formoso, foram cumpridos mandados também em Senhor do Bonfim e Mata de São João, aqui na Bahia, além de Salvador e também do Distrito Federal e de Petrolina, em Pernambuco. O Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio de mais de 85 milhões de reais em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas, com o objetivo de interromper a movimentação de valores de origem ilícita e preservar ativos para uma eventual reparação dos cofres públicos. Além dos 18 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos, também foi cumprida uma ordem de afastamento cautelar expedida aí pelo STF. A gente, é claro, segue acompanhando todos os desdobramentos dessa operação. Diversos fatores com quem eu conversei, em especial da oposição, elencaram que são indícios dessas fraudes, que agora a Operação Overclean, feita pela Polícia Federal, estuda e fez mandados de busca e apreensão, em especial ao grupo de Elmar Nascimento. Ele é deputado federal e que o seu irmão, Elmo Nascimento, é o prefeito da cidade e seu primo, ex-vereador, já chegou a ser preso, inclusive, por essa própria operação, a Operação Overclean, que em dezembro teve os seus primeiros desdobramentos e gerou muito rebuliço na própria política. Vamos resgatar um trechinho de quando o líder da oposição, do Partido dos Trabalhadores, comentou sobre essa primeira parte da Operação Overclean lá em dezembro. Isso é a ponta do iceberg, porque muitas informações. Imagine quando chegar o relatório e as investigações estão sendo feitas nos contratos da Codevasf. Ou a população, ou vocês imaginam que a população de Campo Formoso esqueceu quem foi o superintendente da Codevasf até 2020? Será se vocês imaginam que a população de Campo Formoso esqueceu as inúmeras notícias de irregularidades nessa Codevasf, oriunda de quê? De emendas parlamentares. E quem é um dos campeões de emendas parlamentares nesse país?
o conterrâneo campoformosense, deputado federal Elmar Nascimento. Agora há pouco saiu uma nota aqui. É importante que a gente busque colher todas as informações e filtrá-las, porque na medida que surge um fato desse, em que todos os jornais noticiaram e vincularam a pessoa que foi presa com um grau de parentesco ao deputado e ao prefeito, isso não pode passar de forma esquecida. A população tem que saber efetivamente o que está acontecendo por trás disso. Até que ponto essas irregularidades irão atingir outras personalidades políticas desse município. É óbvio que isso foi utilizado irregularmente para intervenção no voto da população de Campo Formoso. Inclusive, na época, e reforçada agora com o que eu conversei, diz que os desvios das emendas parlamentares pode ter sido um dos fatores diferenciais para a eleição do ano passado, ou seja, compras de votos a partir deste desvio das emendas, a partir de dinheiro que deveria estar sendo empregado em obra pública, no hospital, no asfalto e por aí vai. Ou seja, denúncia extremamente grave que está acontecendo na Bahia é algo que não é só em Campo Formoso, por isso que chama tanta atenção. A Operação Overclean já atingiu diversos outros territórios, inclusive do variado espectro político nosso. Ou seja, não atingiu apenas o lado do União Brasil, com Elmar Nascimento, ACM Neto e outros nomes, mas também o lado de Jerônimo Rodrigues. Mas ainda falando só para amarrar esse campo da quinta fase da operação, ela coloca luz na Codevasp. Codevasp, que inclusive é relacionada a esse emprego na região de algumas regiões do nosso país, algumas regiões aqui da Bahia, inclusive, como Campo Formoso, de verbas federais. Então, ela tem um papel muito importante no desenvolvimento, mas que já foi alvo de diversos pontos de fraudes. Então, é importante a gente estar de olho nisso. Até mesmo um ex-superintendente alocado em Juazeiro foi denunciar essas fraudes que estariam sendo realizadas em Campo Formoso e que vieram agora à tona. Ele, logo depois, foi demitido, inclusive. A Codevasp nega que essa demissão seja por este motivo, e sim por questões internas, por falta de transparência no trabalho dele. Enfim, o ex-presidente também foi alvo desta quinta fase, o ex-presidente da Codevasp também foi alvo desta quinta fase da Operação Overclean. Então, é uma situação que coloca a Codevasp em xeque, mas ela diz que não tem nada com isso, que o papel dela não é executar, fazer licitação, isso aí é questão do município. Jogou a responsabilidade e as acusações para o município, que sim, enfrenta graves acusações. Vamos voltar para a política? Feito esse adendo, vamos relembrar uma fala do líder da oposição, ACM Neto, que no 2 de julho comentou aqui com a gente do Aratu sobre a Operação Overclean. Olha, primeiro que cada um tem que ter a tranquilidade da sua postura e do seu comportamento político. Nós não temos nada a ver com o Overclean. No começo, a turma do governo tentou explorar isso do PT para empurrar no colo do União Brasil, e aí, de repente, a última fase da operação mostrou o envolvimento de prefeitos da base do governador, inclusive do próprio PT, e até assessor do gabinete de Jerônimo Rodrigues. O que eu espero é que tudo seja apurado, investigado com correção, com transparência, e que, ao fim, se alguém teve envolvimento com ato ilícito, que seja devidamente responsabilizado, e os inocentes que sejam inocentados. Como o líder da oposição comentou, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, não diz temer a Operação Overclean, que já chegou em Campo Formoso com aliados como Elmar Nascimento, do União Brasil. Elmar já chegou a namorar com o governo em algumas datas, inclusive, mas o partido dele é o União Brasil e é o partido também de ACM Neto. Mas o líder da oposição diz que não teme a Operação Overclean, que já chegou em nomes próximos de ACM, como o famoso Rei do Lixo, mas, apesar da proximidade pessoal, ele diz que não é também um vínculo nesse esquema de corrupção. Vamos lembrar que, antes disso, a Operação Overclean chegou na base de Jerônimo Rodrigues, prefeitos aliados, a qual ele disse que iria esperar, Jerônimo Rodrigues disse que iria esperar o andar dessas investigações para primeiro se pronunciar, acusar, tirar da sua base, enfim, qualquer medida cabível. Fato é, os dois principais expoentes de 2026 têm nomes investigados na Operação Overclean.
cabe a gente acompanhar as repercussões e entender quem, de fato, conseguirá mitigar os danos dessa operação, que é muito grave, que mostra o modus operandi da nossa política de desvio de verba e que vai, sim, pesar em 2026 e a gente vai, claro, acompanhar como. É isso, viu, João? Obrigado aí pela sua análise e um ótimo final de semana para você, tá bom? E da